Toda vez que vocês desejarem misturar farinhas diferentes, pesem separadamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque um erro muito comum é: eu tenho uma receita que eu uso 30 gramas de farinha integral e 70 gramas de farinha branca. Isso é um exemplo, tá, gente? E aí você vai e pega o pacote da farinha, bota lá 70. Aí no mesmo que tá 70, você vem com a outra por cima. E aí se for a mais, para você retirar e colocar de volta, já não fica legal. Você pode acabar pegando outra farinha, compreende? Então não faça isso. Ah, mas é tudo farinha. E daí? Ah, mas é tudo farinha branca. Pior ainda, você não vai conseguir ver qual é a farinha. Por que eu digo isso? Porque muitos alunos misturam farinhas brancas também. Eu também misturo. Então é assim, às vezes a gente quer uma farinha de uma marca com a farinha de outra marca. Por quê? Porque a gente quer. E aí você mistura. Pior ainda, porque se você vai perder o controle. E quando você coloca uma outra farinha dentro do pacote da outra, pode não ser interessante. Principalmente uma farinha integral no pacote de uma farinha branca, uma farinha de centeio, que é muito viva, pode acabar contaminando e danificando a outra farinha por micro-organismos não desejáveis. Pesem as coisas separados, tá? Principalmente farinhas que vocês desejam misturar. Não existe farinha com essa gramatura senão a 150. Ah, mas a farinha tal... Não existe farinha de verdade integral como a 150. Isso não é elogio nem uma crítica às outras, tá, gente? É só para dizer que isso é uma variedade. Porque às vezes as pessoas falam, ela falou que não existe igual, então é melhor. Não, gente, existem várias gramaturas de farinha e existe muita farinha branca acrescida de farelo para causar esta sensação visual. E eu não vou citar nomes porque aí eu estaria pichando essas marcas. E são essas coisas que vocês encontram na maioria das vezes no mercado. Então, muito cuidado, porque com esta gramatura, de fato, farinha integral, só 150 bagatelle mesmo. E é um presente, né? Eu acho um presente alguém ter a honestidade de fazer uma farinha assim, porque é realmente difícil essa farinha. Existem muitas farinhas integrais no mercado. A farinha integral fina, fazendo a vargem, muito interessante. Tem muita elasticidade no conjunto de farinhas integrais. E existem outras farinhas, cada uma diferente da outra. Porém, com este tipo de pedaço, esse tipo de característica, só até 150. Como temos uma farinha integral, precisamos de no mínimo 12 horas. Por quê? Porque temos um negócio que se chama ácido fítico. Precisamos que o processo do tempo e das enzimas cuide desse ácido fítico para que ele seja o quê? Bom para nós, para que essa farinha seja legal para a gente. A gente quer o quê? Quer ter nutrientes e não antinutrientes lá no nosso intestino, impedindo que a gente absorva outras coisas que comemos. Porque é isso que os alimentos integrais, que não são feitos de maneira adequada, fazem. Eles produzem antinutrientes dentro da gente, que impedem que a gente absorva outras coisas. Então sempre tenham cuidado de não ficar fazendo processos rápidos com farinhas integrais, porque existe uma fundamentação nisso. Uma fundamentação que você precisa que a farinha integral passe por um período de 12 horas? Sim. Ah, mas ninguém nunca me falou isso, mas agora você está aqui e ouviu. Então agora você já sabe.